Olá, domingo dia 31 de outubro de 2021, final de ano se aproximando, e a minha oração sempre será para que o Senhor derrame do amor dele, da graça, da paz, da unção do Espírito Santo sobre você e sua família. Vamos aos nossos avisos? Na próxima quinta-feira, nossa reunião de estudo bíblico e oração às 20 horas. Você pode entrar em contato com Cláudia ou Márcia, elas lhe dirão como participar. Da mesma forma, a nossa reunião da juventude, no próximo sábado às 19 horas. Entrando em contato comigo, com Paulinho ou com Lucas, você também poderá participar. E mais tarde, às 10h20, nós estaremos iniciando um estudo de Cantares, ou do livro de Cantares para casais. Se você quiser participar, basta entrar em contato comigo. Enfim, no próximo sábado nós teremos brechó. E no próximo domingo, dia 7, a ceia. Então, no próximo sábado, brechó e domingo 7, ceia. Nós temos um aniversariante nesta semana, alguém que eu lembrei agora e que amo muito. Jonas, a minha oração para você que está tão longe, talvez você nem esteja nos vendo, está em Guajará-Mirim, no Acre. A minha oração é que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde e sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre você, derramando do amor dele, da paz, da unção do seu espírito. Jonas aniversaria no dia 1º, ou seja, amanhã, e a minha oração é que o Senhor derrame um aniversário abençoado na vida de Jonas amanhã. Parabéns, meu irmão! Então, nós estamos dando continuação à fala sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus, todos iguais. Dessa vez nós vamos falar baseados no texto de Romanos capítulo 9, nos versos 30 a 33. Romanos 9, 30 a 33 diz assim: Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça e a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Pergunta o apóstolo Paulo. Ele mesmo responde: porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, nós estamos vendo desde o dia 17 sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus. Estamos vendo que somos todos iguais diante do Senhor. Então, no dia 17, nós vimos que a vivência na verdade como fruto é prática consciente. A prática da vida na decisão de se entregar em amor pelo outro. Vimos o povo escolhido e seus privilégios. E as promessas de Deus a Israel sempre atreladas à palavra do próprio Deus. Na semana passada, nós vimos o mesmo tema, o soberano e sua misericórdia, baseados em Romanos 9, 14 a 18. O soberano e sua misericórdia, vimos o soberano e sua justiça, e vimos que o soberano é quem é. Ele é o Senhor de todos. Então, queremos dar continuidade hoje. E aí nós percebemos o texto de Romanos 9, nos versos 30 a 33. Que lições esse texto nos traz? Bom, eu quero começar de trás para frente. Vamos lá para os versos 30 e 31 e 32, versos 31 e 32, quando o apóstolo Paulo diz: Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé,
mas como se fosse por obras. Nesse sentido, nós percebemos que o apóstolo Paulo, nos 3 versículos que falamos ou que lemos em Romanos capítulo 9, ele traz como uma conclusão do próprio capítulo. E aí nós podemos ver sobre o que é justiça de obras ou pelas obras, o que é justiça de Deus. Eu gosto muito da tradução no Novo Testamento grego deste texto. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança. Esse texto é interessante. Mas na prática de obras legalistas. Eles se coçaram com a pedra que faz tropeçar. Nesse sentido, nós podemos perceber o quê? Primeiro, percebo que não tem como chegar à justiça completa pela lei. Lembram? Não se tem como praticar toda a lei. E caindo num dos pontos da lei, se caem todos. E eu quero trazer para lembrarmos em Romanos capítulo 9, nos versos 6 a 13, quando o apóstolo Paulo fala: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Depois nós vimos que somente os remanescentes se salvarão. E aí ele continua no verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, aí ele vai falar de Isaac, né, que essa descendência é considerada, e depois ele fala sobre Jacó, né, quando ele fala que, no verso 10, esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Aí ele vai falar sobre Jacó e Esaú. Mas eu quero chamar a atenção aqui que, nesse sentido, o apóstolo Paulo deixa claro que nem a palavra de Deus falhou, nem todos os israelenses são descendentes da salvação ou para a salvação. E quando a gente olha para Mateus capítulo 21, nos versos 28 a 31, Jesus traz uma fala sobre um pai que chama 2 filhos à vinha. Né? Ele diz: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. E Jesus questiona: qual dos 2 fez a vontade do pai? Com certeza, não foi o que disse que ia e não foi. Né? E aí Jesus complementa no verso 31, finalzinho do verso 31, digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês. Ele está falando para os judeus, no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Fica claro aqui que o povo de Israel estava atrelado muito à lei e confiando nela. Nesse cenário, a gente percebe claramente que o orgulho de praticar a lei toma conta nesse sentido e faz com que o judeu se sinta no direito de ser prioridade diante de Deus. Né? A igreja em Roma era uma igreja de gentios, ou composta por gentios e judeus. Lógico, a maioria era de gentio, e aí a confusão acontecia exatamente por causa disso. E eu quero chamar a sua atenção para o texto de Lucas, capítulo 15, nos versos 25 a 31, quando a gente lê o que a gente chama de parábola do filho pródigo, né? O filho perdido.
a gente tem uma história de que o filho mais novo, pede sua herança ao pai e sai para viver de forma dissoluta, da forma que ele deseja. E aí, nesse sentido, o texto relata que o filho se arrepende no meio do caminho, vamos dizer assim, e resolve voltar. O filho mais velho ficou em obediência ao pai. E aí ele, quando vê o filho mais novo voltar, o irmão dele, ele fica com ciúme, fica com raiva. Veja, a gente está em Lucas 15, no verso 28 agora. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, veja, deixou de ser irmão dele, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o pai simplesmente responde ao filho: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Veja que esse filho mais velho, ele não tinha consciência de que o que ele estava administrando era dele mesmo. Ele trabalhava com o pai ou para o pai como se fosse um empregado. Ele não tinha consciência de que era filho, mas um empregado. Ele deixa claro isso. E ele meio que ele cobra retorno pelo trabalho bem feito dele. É mais ou menos por aí essa questão de entender a justiça que vem das obras. O judeu entendia que porque cuidava bem da lei e a praticava, tinha que ter algum retorno. A gente tem muitas doutrinas hoje, principalmente baseadas em confissão positiva, né? Pela teologia da prosperidade, que pensa da mesma forma. Aquela história de confesse que vai acontecer, você pode reivindicar porque você é filho, você é filha, você tem direito de pedir porque você obedece. Nesse cenário, é mais ou menos como entender a justiça pela lei. E quero chamar a sua atenção para Isaías capítulo 58, nos versos 1 a 5. Trago porque a gente está falando de judeu, de lei, mas veja como é que Deus fala com Isaías para que ele fale com o povo de Israel, para que ele denuncie o pecado do povo de Israel. Veja, Isaías 58, de 1 a 5. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e de cinzas? E é isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor,
E aí o Senhor começa a descrever o que ele gostaria que fosse jejum através do profeta. Mas veja que aqui nós temos um povo que jejua e meio que questiona Deus, cobra o Senhor, né, no sentido de nós fazemos e tu não nos ouves. Esse é o problema. Achar que tem direito porque faz, porque obedece. Isso é meio que troco. Eu jejum, me entrego a ti e tu olhas as minhas necessidades e providencias tudo o que eu preciso. Não é isso que é graça. A justiça que vem da obras é centralizada no homem. E eu quero trazer um texto aqui de transição para nosso próximo ensino ou aprendizagem. João capítulo 1, no verso 11, o apóstolo João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A gente está falando do Messias. E por causa da lei, o povo judeu não percebeu o Messias. Grande parte ainda hoje não percebe isso. Então a gente entende que há uma justiça que vem da fé. É exatamente o que o apóstolo Paulo cita como a justiça do gentio, quando ele diz no verso 30. A gente está em Romanos capítulo 9, verso 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. O Novo Testamento grego diz assim: portanto, o que devemos dizer? Isto, os não-judeus, veja, os gentios são os não-judeus. Os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça. Mas esta é uma justiça baseada na confiança. Ele fala de confiança lá para o judeu e de confiança para o gentio. Porque exatamente a gente está falando de fé. Fé. E fé é confiança. O que quer dizer não buscavam a justiça? Se você for para 2 Timóteo capítulo 3, nos versos 1 a 9, o apóstolo Paulo descreve como será a humanidade nos últimos dias. E aí a gente percebe como é o gentio, ou como é o homem que não é judeu, podemos dizer assim, ou como é o homem sem Deus. Né? O apóstolo Paulo começa a descrever, a partir do verso 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, inimigos do bem, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Assim é a humanidade, né? Essa é a descrição da humanidade no geral. Né? E aí a gente pode encaixar tanto judeus que não perceberam o Messias, continuam como se tivessem achando que merecem algo porque praticam a lei, mesmo sabendo que não podem participar ou praticá-la por inteiro. E a gente coloca pessoas que nem sequer conhecem o que é judaísmo, o que é lei, né? O que é simplesmente ter um direcionamento por Deus. Né? E aí essas pessoas elas conseguem pela fé. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, nos versos 30 a 31, né, quando ele fala da ignorância do homem. Ele diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Atos 17, 31 diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o
dentre os mortos. É assim que o apóstolo Paulo vê. Chegou o dia, né? É João capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Em Romanos 4, quando nós voltamos para Romanos 4, nos versos 1 a 5, o apóstolo Paulo fala da fé e do trabalho. Veja, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu em Deus. Isso é fé. Isso foi acreditado como justiça. Mas veja o verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Veja a base do trabalho aqui. Se você trabalha, não é favor receber salário. E, portanto, você recebe o salário por causa do seu esforço. Você fez algo e tem que ter em troca o salário. Não é assim a fé. A fé trabalha exatamente com a graça, ou a graça com a fé, poderíamos dizer da mesma forma, né? Confiar em Deus é fé. E Deus justifica através da fé. Entregar a vida a Jesus Cristo é obedecer por fé, é confiar sem questionar, sem exigir. E o Senhor justifica exatamente assim. Veja que a gente tem literalmente uma conclusão para o capítulo 9, né? E já já a gente fala sobre o capítulo 10. A gente vai ver na semana que vem, capítulo 10. Mas a gente caminha exatamente com a resposta só. Quero chamar sua atenção para Mateus capítulo 21, nos versos 28 a 31, quando o texto que nós vimos um pouquinho atrás, né? Lembram? Os dois filhos. O pai chama os dois e diz a um: Filho, vá para a vinha. Ele diz: Eu não quero, não vou. E ele chama o outro e fala: Filho, vá para a vinha. E aí ele: Tá, pai, eu estou indo. E aí o primeiro que disse que não ia foi, e o que disse que ia não foi. Veja que, nesse sentido, concorda exatamente com o que Jesus Cristo diz ao judeu, quando diz: as prostitutas, publicanos, pecadores estão entrando antes que vocês no céu. O primeiro que disse que não ia resolveu obedecer. E aí, no questionamento de Jesus Cristo, é exatamente o que ele diz. Quando ele questiona, a resposta vem: o primeiro obedeceu. E aí, a resposta que os judeus, aliás, que os ímpios, nesse sentido, os gentios, quero dizer, estavam entrando primeiramente no céu, os judeus ficando, porque diziam praticar, na realidade não praticavam. Lucas capítulo 15, nos versos 17 a 24, a gente fala de novo da parábola do filho perdido, mas eu quero trazer o foco agora para o filho perdido, porque a gente realmente traz muito esse foco para ele. Aliás, a maioria das vezes que nós lemos essa parábola, nós trazemos o foco para o filho perdido. O foco dessa parábola, na realidade, deveria estar no filho que ficou com o pai e que se sentiu injustiçado. Mas vamos olhar para o filho que se perdeu. Caindo em si, ele disse, verso 17: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Veja que a consciência dele leva-o para um pensamento, para uma conclusão que o filho mais velho não tinha.
No verso 18, ele diz: Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja a consciência do perdido que se achou. Ele entendeu quem realmente ele era. Saiu meio perdido, achando que o dinheiro ia dar conta da vida dele, ia trazer sentido. Mas ele descobriu que depois de destruir tudo que pegou como herança, sobrou a sua consciência. E aí ele faz exatamente isso. Ele vai de encontro ao pai, mas antes, no verso 20, o pai se levanta, aliás, estando ainda longe, o texto relata que ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, corre para o filho, abraça-o e beija-o. O filho diz exatamente o que planejou dizer ao pai, fruto de sua consciência. E ele diz exatamente: Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai olha para ele, olha para os servos e diz: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E o texto relata que eles começaram um festejo, comemorando o regresso daquele filho. Os detalhes dessa parábola são muito interessantes, a gente não tem tempo para ver aqui. O fato é que aqui a gente tem dois filhos. Um que, apesar de fazer questão de se perder, tinha consciência de quem era. E outro que ficou não percebeu que tinha todo o direito de ser filho. Se via, se percebia como empregado. A chave linguística do Novo Testamento diz que a chave para a justiça de Deus não é desempenho ou obras humanas, mas caráter e o dom de Deus através de Cristo. A justiça é alvo impossível de alcançar pela humanidade caída, mas oferecida gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. Lembra de Efésios 2, 8 e 9? Não é por esforço próprio, é pela graça, para que ninguém se glorie. Eu quero concluir com Gálatas 3, 24, e depois nós vamos ler Gálatas 2, 16. Então a gente vai ler Gálatas 3, 24 e você volta um pouquinho o texto e complementa em Gálatas 2, 16. Diz assim: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle, o domínio do tutor. E o apóstolo Paulo continua em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, a minha oração é que você tenha consciência de que o que você pratica diante de Deus seja pela fé. Não seja como o povo de Israel em Isaías 58, que de repente estava entregando um jejum ao Senhor e cobrando, perguntando por que o Senhor não recebia o jejum. Cuidado com a confissão positiva, com teologia da prosperidade, com tentar mandar em Deus
como se você colocasse ele diante de uma parede e dissesse: estou fazendo e por isso tenho o direito de ter retorno. Como aquele filho mais velho se sentia injustiçado porque ficou e cuidou das coisas que segundo ele eram do seu pai, e o seu pai nem sequer dava um pedaço de carne para que ele comemorasse com os amigos. Ele não se sentia filho, se sentia empregado. Cuidado para não se sentir como um empregado, uma empregada de Deus, que tem o direito de ter retorno. Porque tudo que temos não justifica. Nós, nada que façamos pode justificar a graça. Nada vai somar diante do Senhor. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, porque o Senhor vem nos ensinando, ministrando ao nosso espírito, porque o Senhor vem complementando a cada semana a sua palavra, porque o Senhor é claro quando diz que não pelas obras para que ninguém se glorie, é pela fé, é na graça que a gente vive e sobrevive, é na graça que a gente consegue sentido de vida. Quero te agradecer, Senhor, porque é assim que funciona a palavra. E tu continuas dizendo com teu espírito ao nosso espírito: todos são iguais. Não tem privilégio para ninguém. Todos são iguais. Eu te agradeço por isso, Senhor. E te peço que tu visite a cada família que está me vendo agora, que me verá no futuro, conscientizando com teu espírito, abençoando. Continua visitando pelo mundo afora, Senhor, os hospitais, as famílias enlutadas, onde tem gente doente, que o teu bálsamo de cura esteja em cada família necessitada, Senhor. Eu oro te agradecendo por mais um mês que conseguimos viver e sobreviver, por novembro que está chegando, porque sabemos que o Senhor continuará conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com seu amor, graça, paz, justiça, fé. No nome de Jesus, eu quero te abençoar agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, derramando paz. Deus te abençoe.